Olá, olá! Antes tarde do que nunca, né? Vamos dar continuidade à leitura do livro. Esse último trecho que passou, eu acho que é muito emocionante e são reflexões muito importantes e interessantes para quando a gente está naqueles períodos de baixa, né? Eu ouvi recente que a vida da gente, ela tem períodos de pico e períodos de vale. Então, eu acho que o artista, que muitas vezes vive uma certa montanha-russa de emoções, né? Eu acho que a gente precisa buscar, sabe, naqueles lugares que fortalecem a gente. E para mim essa leitura, ela é muito especial, porque ela me ajuda nisso. Esse livro, eu acho que nos momentos de dúvida, nos momentos de baixa total, ele sempre dá um norte, uma força, uma esperança da gente continuar naquilo que a gente acredita, né? Vamos dar continuidade à faixa 5.2 da parte 5, confiança. O mártir, o malandro. Porém, a fim de se livrar do vício do sofrimento criativo, você precisa rejeitar o caminho do mártir e abraçar o caminho do malandro. Todos temos um pouco de malandro, assim como temos todos um pouco de mártir. Tudo bem, alguns têm muito de mártir e também alguns têm muito de malandro, né? Vamos lá. Mas em determinado ponto de sua jornada criativa, será preciso decidir de que lado você quer ficar e, portanto, que partes suas deve cultivar e fazer crescer. Pense bem antes de escolher. Como diz minha amiga, a radialista Caroline Casey, antes ser malandro do que ser mártir. Mas qual é a diferença entre um mártir e um malandro? Você pergunta. Eis aqui uma pequena cartilha. A energia do mártir é sombria, solene, machista, hierárquica, fundamentalista, austera, intransigente e profundamente rígida. A energia do malandro é leve, matreira, transgênero, transgressiva, animista, insubordinada, primal e está em constante e eterna mutação. O mártir diz: sacrificarei tudo para lutar esta guerra invencível, mesmo que isso signifique morrer esmagado sob uma roda de tormentos. O malandro diz: então tá, divirta-se. Quanto a mim, estarei ali naquele canto, conduzindo uma pequena operação do mercado negro para tirar algum proveito da sua guerra invencível. O mártir diz: a vida é dor. O malandro diz: a vida é interessante. O mártir diz: o sistema é um jogo de cartas marcadas onde tudo o que é bom e sagrado sempre sai perdendo. O malandro diz: não existe sistema nenhum. Tudo é bom e nada é sagrado. O mártir diz: ninguém nunca me entenderá. O malandro diz: escolha uma carta, qualquer carta. O mártir diz: o mundo nunca poderá ser resolvido. O malandro diz: talvez não, mas pode ser burlado. O mártir diz: por meio do meu tormento, a verdade será revelada. O malandro diz: não vim aqui para sofrer, amigo. O mártir diz: antes a morte que a desonra. O malandro diz: vamos fazer um acordo? O mártir sempre acaba morto sobre as ruínas da glória, enquanto o malandro sai por aí, saltitante, para aproveitar mais um dia. Mártir, Sir Thomas More. Malandro, perna longa. Confiança de malandro. Acredito que o impulso humano, original, para a criatividade nasceu puramente da energia do malandro. Claro, a criatividade quer virar o mundo trivial de cabeça para baixo e do avesso, o que é exatamente o que um malandro sabe fazer melhor.
Mas, em algum ponto no decorrer dos últimos séculos, a criatividade foi sequestrada pelos mártires e, desde então, vem sendo mantida como refém em um campo de sofrimento. Para mim, essa reviravolta deixou a arte se sentindo muito triste. Sem dúvida, deixou muitos artistas se sentindo muito tristes. Eu diria que está na hora de devolver a criatividade aos malandros. O malandro é obviamente uma figura fascinante e subversiva, mas, para mim, o mais maravilhoso em um bom malandro é que ele confia. Pode parecer contraintuitivo sugerir isso, pois tendemos a enxergar o malandro como alguém esquivo e de caráter duvidoso, mas na verdade é cheio de confiança. Confia em si mesmo, obviamente. Confia na própria astúcia, no direito de estar aqui, na capacidade de se sair bem em qualquer situação. Em certa medida, claro, também confia nas outras pessoas, no sentido em que serão alvos fáceis para sua esperteza. Porém, acima de tudo, o malandro confia no universo, em seu caos, sua desordem e seu eterno fascínio. Por isso não sofre de ansiedade indevida. Confia em que o universo está sempre brincando e especificamente que quer brincar com ele. Um bom malandro sabe que, se lançar alegremente uma bola em direção ao cosmos, ela será rebatida para ele. Talvez seja rebatida com força, talvez meio torta. Talvez volte em uma saraivada de projéteis digna de um desenho animado, ou talvez só retorne no meio do ano seguinte. Porém, mais cedo ou mais tarde, aquela bola será jogada de volta para ele. O malandro espera que a bola retorne, a apanha quando chega e a lança mais uma vez em direção ao vazio, só para ver o que acontecerá. E adora fazer isso, pois, com toda a sua esperteza, entende a única grande verdade cósmica que o mártir, com toda a sua seriedade, nunca conseguirá compreender. Tudo isso não passa de um jogo. Um grande, maravilhoso e estranho jogo. O que não é problema nenhum, porque o malandro gosta do estranho. O estranho é seu ambiente natural. O mártir odeia o estranho. O mártir quer matar o estranho. E ao fazer isso, com frequência, acaba se matando também. Uma boa jogada de malandro. Sou amiga de Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito. E a Brené Brown tem também um livro sobre a vergonha que é excelente. Fecha parênteses. Sou amiga de Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito e outras obras sobre a vulnerabilidade humana. Brené escreve livros maravilhosos, mas eles não lhe vêm com facilidade. Ela sua, luta e sofre durante todo o processo de escrita, e sempre foi assim. Contudo, recentemente apresentei a Brené essa ideia de que a criatividade é para os malandros, não para os mártires. Era uma ideia da qual ela nunca tinha ouvido falar. Como explica Brené? Olhe, venho de um ambiente acadêmico que é profundamente arraigado no martírio. A filosofia é: você precisa ralar e sofrer durante anos em solidão para produzir trabalhos que só 4 pessoas vão ler. Nossa, que horrível. Mas quando Brené entendeu essa ideia da malandragem, começou a prestar mais atenção nos próprios hábitos e percebeu que suas criações vinham de um lugar demasiadamente escuro e carregado dentro de si. Já havia escrito vários livros de sucesso, mas todos tinham sido para ela como uma estrada de provações medieval. Nada além de medo e angústia durante todo o processo. Nunca questionara toda aquela angústia, pois acreditava ser perfeitamente normal. Afinal, artistas sérios só podem provar seu mérito através da dor profunda, certo? Assim como muitos outros criadores, Brené aprendera a confiar na dor acima de tudo. No entanto, quando se sintonizou com a possibilidade de escrever
usando a energia da malandragem, sua vida mudou. Percebeu que o ato de escrever em si era de fato difícil, mas que contar histórias não era. Brené é uma contadora de histórias cativante e ama falar em público. É uma texana de quarta geração com um dom para tecer contos como poucos. Sabia que, quando dizia suas ideias em voz alta, elas fluíam como um rio. Porém, quando tentava escrevê-las, elas se estagnavam completamente. Então Brené descobriu como burlar o processo. Para seu mais recente livro, tentou algo novo, uma astuciosa jogada de malandro de altíssimo nível. Convocou duas de suas amigas mais queridas para se juntarem a ela em uma casa de praia em Galveston, a fim de ajudá-la a terminar o livro, cujo prazo de entrega estava chegando. Pediu a elas que ficassem lá, sentadas no sofá, e tomassem notas detalhadas enquanto ela lhes contava histórias sobre o assunto do livro. Genial, né? Eu ia falar para ela falar e gravar um áudio, depois transcrever. Mas enfim, tá numa casa de praia com as amigas, é realmente genial. Após cada história, pegava as anotações das amigas, corria para o quarto, trancava a porta, escrevia exatamente o que tinha acabado de lhes contar, enquanto esperavam pacientemente na sala. Assim, Brené conseguiu reproduzir no papel o tom natural da sua própria voz, do mesmo modo que a poetisa Ruth Stone encontrou uma maneira de reproduzir os poemas enquanto eles a atravessavam. Brené, então, voltava correndo para a sala e lia em voz alta o que acabara de escrever. As amigas a ajudavam a destrinchar ainda mais a narrativa, pedindo que se explicasse com novas anedotas e histórias, e mais uma vez tomavam notas. Brené então pegava essas anotações e voltava para o quarto para transcrever as histórias. Preparando uma armadilha de malandro para a própria narrativa, Brené encontrou uma maneira de apanhar o tigre pela cauda. O processo envolveu muitas risadas e besteiras. Afinal de contas, eram três amigas sozinhas em uma casa de praia. Saíam para comprar tortilhas, cerveja e visitar o golfo. Divertiam-se à beça. Esse é o exato oposto da imagem estereotipada do artista atormentado se debatendo sozinho em seu estúdio no sótão, mas, como disse Brené, não quero mais saber daquilo. Nunca mais ficarei sofrendo isolada para escrever sobre o tema da conexão humana. E seu novo truque funcionou às mil maravilhas. Nunca antes havia escrito tão rápido, tão bem e com tanta confiança. Veja bem, ela não estava escrevendo um livro de comédia. Um processo leve não precisa necessariamente resultar em um produto leve. Afinal de contas, Brené é uma socióloga de renome que estuda a vergonha. Aquele era um livro sobre vulnerabilidade, fracasso, ansiedade, desespero e flexibilidade emocional conquistada a duras penas. O resultado em suas páginas foi tão profundo e sério quanto precisava ser. A única diferença é que ela se divertiu enquanto escrevia, pois finalmente entendeu como driblar o sistema. E ao fazê-lo, finalmente acessou a própria fonte. Eu falei que esse livro me emociona muitas vezes. Eu estava lendo essa parte e estava ficando arrepiada. Enfim, vamos praticar, aprender essa, burlar o sistema, né? Vou reler esse final. A única diferença é que ela se divertiu enquanto escrevia, pois finalmente entendeu como driblar o sistema. E ao fazê-lo, finalmente acessou a própria fonte abundante da grande magia. É assim que o malandro faz o trabalho, com leveza, sempre com leveza. Relaxe. O primeiro conto que publiquei foi em 1993, na revista Square. Square que escreve, não sei como fala. Square. Chamava-se Peregrinos,
contava a história de uma mulher que trabalhava em um rancho no Wyoming e tinha sido inspirado na minha experiência de trabalhar em um rancho no Wyoming. Como de costume, enviei o conto para diversas publicações, mesmo sem ter sido convidada a fazê-lo. Como de costume, todas o rejeitaram, exceto uma. Um jovem editor assistente da Square, chamado Tony Freund, resgatou o meu conto da pilha de manuscritos e o levou ao editor-chefe, um homem chamado Terry MacDonald. Tony suspeitou que o chefe gostaria da história, pois sabia que sempre fora fascinado pelo oeste americano. Terry, de fato, gostou de Peregrinos e decidiu comprá-lo. Foi assim que tive minha primeira oportunidade como escritora. Era uma grande oportunidade. O conto estava programado para aparecer na edição de novembro da Square, que teria Michael Jordan na capa. Um mês antes de a edição começar a ser impressa, contudo, Tony me ligou para dizer que havia um problema. Um dos principais anunciantes havia cancelado sua propaganda, e, consequentemente, a revista precisaria ser bem mais curta do que o previsto naquele mês. Teriam de fazer sacrifícios e estavam buscando voluntários. Deram-me duas opções. Eu poderia cortar meu conto em 30% para que coubesse na nova edição enxugada de novembro, ou poderia cancelar completamente a publicação naquele mês e esperar outra oportunidade para que ele saísse, intacto, em uma edição futura. Não posso decidir por você, disse Tony. Vou entender perfeitamente se você não quiser mutilar seu trabalho assim. Acho que o conto vai sofrer de fato se for amputado. Talvez seja melhor para você, então, se esperarmos alguns meses para publicá-lo intacto. Mas também preciso lhe avisar que o mundo das revistas é muito imprevisível. Talvez seja aconselhável aproveitar esta oportunidade. Se hesitar agora, é possível que seu conto nunca seja publicado. Terry pode acabar perdendo o interesse por ele, ou quem sabe talvez deixe a Square e vá para outra revista. Aí você ficaria sem o seu defensor. Então, não sei o que lhe dizer, a escolha é sua. Um parêntese, puta merda, né? Às vezes essas opções, ui, parecem ameaças, e é horrível. Eu não sei o que ela vai fazer, eu não lembro, né? Tem muito tempo que eu li esse livro. Mas aqui lendo me veio na cabeça, fazer igual antigamente, né? É, a seguir, aguardar a cena dos próximos capítulos. Então, talvez cortar e falar continua em breve, que aí pode despertar a curiosidade, do que transformar o conto em algo menor. Enxugar, às vezes eu acho, que você perde, às vezes, coisas que são importantes. Não sei, vamos ver qual é a solução dela. Só sei que eu fico muito puta da vida quando tem, sabe, essas opções que parecem ameaças, né? Dá a sensação, não, ó, pode ser que sabe, mas é melhor enxugar e publicar agora, do que vai que não publica depois. Não, porque é isso, enfim. É a vida, às vezes, sendo a vida, mas eu não quero acreditar que a vida seja assim. Você tem ideia do que significa cortar 30% de um conto de 10 páginas? Eu tinha trabalhado naquele conto durante 1 ano e meio. Quando a Square pôs a mão nele, era como um bloco de granito polido. Para mim não havia ali uma palavra supérflua sequer. Além disso, achava que Peregrinos era a melhor coisa que eu já tinha escrito, e talvez nunca mais conseguisse escrever tão bem. O conto era extremamente precioso para mim, sangue do meu sangue. Não podia imaginar como a história continuaria fazendo sentido se fosse amputada daquele jeito. Acima de tudo, minha dignidade como artista tinha sido ferida pela ideia de mutilar o melhor trabalho da minha vida simplesmente porque uma montadora de carros tinha cancelado um anúncio em uma revista voltada para o público masculino. E a integridade, o orgulho e a honra? Onde ficavam nessa história? Se os artistas não defenderem um padrão de incorruptibilidade neste mundo perverso, quem é que vai fazer isso? Isso é verdade. Por outro lado, dane-se. Também é verdade. Porque, sejamos honestos,
Não era como se estivéssemos falando da Magna Carta. Era apenas um conto sobre uma vaqueira e seu namorado. Peguei um lápis vermelho e comecei a fazer cortes drásticos. A devastação inicial da narrativa foi chocante. A história não tinha mais sentido nem lógica. Foi uma verdadeira carnificina. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Olhando para toda aquela bagunça, me dei conta de que estava diante de um fantástico desafio criativo. Será que conseguiria fazer com que ainda funcionasse? Comecei a suturar a narrativa de modo a lhe dar algum sentido. Conforme reconstruía e reposicionava as frases, percebi que os cortes haviam de fato transformado toda a história, mas não necessariamente de uma maneira ruim. A nova versão não era melhor nem pior do que a antiga, era apenas profundamente diferente. Parecia mais áspera e enxuta, austera, mas de um modo agradável. Nunca teria escrito daquela forma naturalmente. Nem sabia que era capaz de escrever daquela forma. E essa revelação em si me deixou intrigada. Era como um daqueles sonhos em que você descobre em sua casa um quarto que até então não conhecia e fica com a sensação de que a vida tem mais possibilidades a oferecer do que imaginava. Fiquei impressionada ao descobrir que meu trabalho podia ser tratado com tanta brutalidade, despedaçado, retalhado e remontado, e ainda conseguir sobreviver, talvez até prosperar dentro de novos parâmetros. Percebi que o que produzimos nem sempre é necessariamente sagrado, só porque acreditamos que seja. O que é de fato sagrado é o tempo que passamos trabalhando no projeto, a maneira como esse tempo amplia a nossa imaginação e como essa imaginação ampliada transforma a nossa vida. Quanto mais você consegue passar esse tempo com leveza, mais iluminada se torna a sua existência. Não é seu bebê. Quando as pessoas falam de seus trabalhos criativos, muitas vezes referem-se a eles como meu bebê, que é o extremo oposto de encarar as coisas com leveza. Uma semana antes do lançamento de seu novo romance, uma amiga me disse: Estou me sentindo como se estivesse pondo meu bebê no ônibus da escola pela primeira vez, e tenho medo de que os garotos mais velhos impliquem com ele. Truman Capote descreveu a sensação de maneira ainda mais áspera. Terminar um livro é como se você levasse seu filho para o quintal e desse um tiro nele. Nossa, coisa horrível. Gente, por favor, não confundam seus trabalhos criativos com crianças humanas, está bem? Esse tipo de pensamento só traz profundas dores psíquicas. É sério, porque se você acreditar honestamente que o trabalho é seu bebê, terá sérias dificuldades para cortar 30% dele algum dia. E isso é algo que talvez precise fazer. Além disso, se alguém criticar ou corrigir seu bebê, sugerir que talvez seja necessário modificá-lo completamente ou tentar comprar ou vender seu bebê no mercado aberto, você não conseguirá lidar com a situação. É possível que não consiga lançar seu trabalho nem compartilhá-lo. Afinal, como é que aquele pobre bebezinho indefeso sobreviverá sem você para cuidar dele? Seu trabalho criativo não é seu bebê. Aliás, o mais plausível seria que você fosse considerado o bebê dele. Fui formada por tudo que já escrevi. Cada projeto me amadureceu de uma maneira diferente. Sou a pessoa que sou hoje precisamente graças ao que produzi e ao que minhas produções fizeram de mim. A criatividade me criou e me fez adulta, a começar pela minha experiência com peregrinos, que me ensinou como não agir feito um bebê. Tudo isso é para dizer que, sim, no final, consegui espremer por milagre uma versão encurtada de Peregrinos na edição de novembro de 1993 da Square. Algumas semanas depois, por acaso do destino, Terry McDonnell, meu defensor, acabou de fato deixando seu cargo de editor-chefe da revista. Os contos e artigos que deixou para trás nunca viram a luz do dia. O meu teria ficado entre eles, enterrado em uma cova rasa, caso eu não tivesse concordado em fazer aqueles cortes.
Felizmente, fiz os cortes e por conta deles a história ficou interessante e diferente. E consegui minha grande oportunidade. Meu conto atraiu a atenção da agente literária com quem fechei o contrato e que vem guiando minha carreira com graça e precisão há mais de 20 anos. Quando me lembro daquele incidente, estremeço só de pensar no que quase perdi. Se tivesse sido mais orgulhosa, em algum lugar no mundo hoje, provavelmente no fundo da minha gaveta, haveria um conto chamado Peregrinos, de 10 páginas que ninguém teria lido. Continuaria puro e intocado, como um bloco de granito polido, e eu, talvez, ainda estivesse trabalhando em um bar. A solução dela foi melhor do que a minha, hein? Enfim, a gente aprende com quem sabe, né? Com quem sabe mais. Que a gente também sabe alguma coisa. Também acho interessante que depois que Peregrinos foi publicado na Square, eu nunca mais tenha pensado muito a respeito dele. Não era a melhor coisa que eu escreveria em toda a vida. Nem de longe. Ainda tinha muito trabalho pela frente e decidi pôr a mãos à obra. E decidi pôr mãos à obra. Peregrinos não era uma relíquia sagrada, afinal de contas. Era apenas uma coisa que eu havia feito e amado. Depois mudado, refeito e amado ainda assim. Então publicado e posto de lado para poder passar a outras coisas. Graças a Deus não permiti que aquele conto se tornasse minha ruína. Ter feito de minha escrita algo tão inviolável ao ponto de precisar defender sua santidade até a morte teria sido um ato de martírio triste e autodestrutivo. Em vez disso, depositei minha confiança na leveza, na flexibilidade, na malandragem. Por me dispor a encarar o trabalho com leveza, aquele conto tornou-se não uma cova, mas uma porta de uma nova vida, uma vida maravilhosa e muito mais ampla. Tenha cuidado com a sua dignidade, é o que eu estou tentando dizer. Ela nem sempre é sua amiga. Paixão versus curiosidade. Posso também incentivá-lo a esquecer a paixão? Talvez você fique surpreso por me ouvir dizer isso, mas, em certa medida, sou contra a paixão. Ou, pelo menos, sou contra a pregação da paixão. Não acredito em dizer às pessoas, basta seguir sua paixão e tudo ficará bem. Acho que essa pode ser uma sugestão inútil e às vezes até cruel. Em primeiro lugar, pode ser um conselho desnecessário, pois, se alguém possui uma clara paixão, a probabilidade é de que já a esteja seguindo e não precise que ninguém lhe diga para fazê-lo. Afinal, esta é mais ou menos a definição de uma paixão, o interesse que você persegue de maneira obsessiva, quase porque não tem escolha. No entanto, muitas pessoas não sabem exatamente qual é a sua paixão. Algumas têm múltiplas paixões, e outras podem estar passando por uma mudança de paixão de meia-idade, e tudo isso pode deixá-las confusas, bloqueadas e inseguras. Se você não tem uma paixão clara e alguém lhe diz casualmente para seguir sua paixão, acho que você tem o direito de mandar a pessoa para aquele lugar. Porque isso é a mesma coisa que alguém lhe dizer que, para perder peso, você só precisa ser magro, ou que, para ter uma vida sexual fantástica, você só precisa ter orgasmos múltiplos. Não ajuda em nada. De modo geral, sou uma pessoa bastante apaixonada, mas não todos os dias. Às vezes, não faço ideia de onde minha paixão se enfiou. Nem sempre me sinto ativamente inspirada, assim como nem sempre sei ao certo o que fazer em seguida. Mas não fico sentada esperando que a paixão venha até mim. Continuo trabalhando de maneira constante, pois acredito que é nosso privilégio como humanos seguir produzindo enquanto estivermos vivos, e porque gosto de produzir. Acima de tudo, continuo trabalhando porque acredito que a criatividade está sempre tentando me encontrar, mesmo quando a perdi de vista. Então, como é que você encontra a inspiração para trabalhar quando sua paixão está enfraquecida? É aí que entra a curiosidade. Dedicação à curiosidade.
Acredito que o segredo seja a curiosidade. A curiosidade é a verdade e o caminho da vida criativa. É o alfa e o ômega, o início e o fim. Além disso, é acessível a todos. A paixão pode parecer intimidante e inalcançável às vezes, uma torre de chamas distante, acessível apenas a gênios e escolhidos por Deus. Mas a curiosidade é uma entidade mais amena, mais tranquila, mais acolhedora e mais democrática. Os riscos da curiosidade também são bem mais baixos do que os da paixão. A paixão faz com que você se divorcie, venda tudo o que tem, raspe a cabeça e se mude para o Nepal. A curiosidade não exige tanto, nem de longe. Na verdade, a curiosidade só lhe faz uma simples pergunta: existe alguma coisa pela qual você se interessa? Qualquer coisa, mesmo que seja só um pouquinho. Não importa quão pequeno ou trivial. A resposta não precisa virar sua vida de cabeça para baixo, fazer com que você largue um emprego, forçá-lo a mudar de religião, nem deixá-lo em um estado de fuga dissociativa. Só precisa prender sua atenção por um instante. Mas, nesse instante, se você puder fazer uma pausa e identificar um interesse em alguma coisa, por menor que seja, a curiosidade lhe pedirá para parar, virar a cabeça 1 centímetro e dar uma olhada mais de perto naquilo. Faça o que ela lhe pedir. É uma pista. Pode não parecer nada, mas é uma pista. Siga essa pista. Confie nela. Veja onde a curiosidade o leva em seguida. Então siga a pista seguinte, e a seguinte, e a seguinte. Lembre-se, não precisa ser uma voz no deserto. É apenas uma inofensiva caça ao tesouro. Seguir essa caça ao tesouro da curiosidade pode levá-lo a lugares incríveis e inesperados. Talvez o leve até a sua paixão, ainda que por um caminho estranho e impossível de rastrear, de becos escuros, cavernas subterrâneas e portas secretas. Ou talvez não o leve a lugar nenhum. Você pode passar a vida inteira seguindo a curiosidade e não conseguir absolutamente nada com isso, exceto por uma coisa: você terá a satisfação de saber que passou toda a sua existência dedicando-se a uma nobre virtude humana. E isso deve ser mais do que o bastante para lhe permitir dizer que levou uma vida rica e esplêndida. Ficamos por aqui, senão a faixa fica muito longa, mas é muito difícil cortar. Até porque a próxima parte é a caça ao tesouro, então é sempre uma continuidade, mas ficamos para a próxima faixa. Até a próxima!